É isso. A Previdência, proporcionar um retorno. Então, eu fui buscar uma outra fonte de previdência, uma outra fonte. Então, eu examinei inúmeras fontes. A RTM, o RTP, bônus, LC, tá certo? Contratos mercantis, enfim. Cheguei na conclusão que as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos... A Previdência, proporcionar um retorno. Então, eu fui buscar uma outra fonte de previdência, uma outra fonte. Então, eu examinei inúmeras fontes. A RTM, o RTP, bônus, LC, tá certo? Contratos mercantis, enfim. Cheguei na conclusão que as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos de empresas futuristas, de você estar assemelhado com a postura do controlador ou dos maiores acionistas. Então, eu comecei a fazer o quê? Um estudo mais profundo de algumas ações de empresas que pudessem garantir ao longo de um período, não é isso? Longo, essa condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal. Então, eu comecei a analisar com bastante profundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte: por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Não é isso? E foi o que eu fiz. Então, eu fiz um trabalho, né, que recaiu sobre ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton é uma empresa que eu acho que vocês não conhecem, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não conheço. Mas ela produzia tudo que era Claybon, tá certo? Amendocrem, ela fazia óleo Claybon, né? Claybon é tipo Margarina. aquela farinha, aquele negócio de margarina, engrossar, Claybon, né? tá. Verdade, margarina. Minha avó usava no bolo. Margarina Claybon, ela fazia também um negócio chamado amendocrem, Se o cara faz que é Claybon, mais faz ou até menos graxa pra parecido. veículo, que é muito parecido. Que é mais ou menos parecido com um negócio que se faz hoje, que eu esqueci o nome aí. Tipo pasta de amendoim, pasta de Isso, amêndoas, essas isso aí. coisas. Ela fazia tudo isso. Então, era uma empresa do setor de alimentos, tá certo? Aí eu fiz o trabalho, esse trabalho ele se chamou Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu fiz o trabalho, né, propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E esse trabalho foi conduzido para a Anderson Clayton, que era aqui no Brasil. Aí o cidadão, o vice-presidente da empresa, mandou me chamar. Eu examinei esse trabalho, achei maravilhoso. Nunca vi uma coisa assim, né? Uma criatividade que nem essa. Fazer uma comparação de você, ao invés de ficar sob o manto estatal, ficar sob o manto da empresa, não é isso? Em termos de previdência. Mas ele falou, mas lamentavelmente, esse seu projeto não vai dar certo. Eu falei, ué, será que não vai dar certo? Mas por quê? Sabe por quê? Você sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não sei, porque a Anderson Clayton era uma empresa de capital estrangeiro. Eu falei, não sei. Ele falou, olha, os donos da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos que elas herdaram isso dos seus pais. Eu, sinceramente, vou dizer para você o seguinte, eu não sei quanto tempo elas vão resistir à pressão que elas vêm sofrendo para vender a Anderson Clayton. Tudo bem, então, já que a Anderson Clayton ela não ostentava a postura de viver mais 30 anos, não é isso?
Então, eu passei para a ação subsequente, para a empresa subsequente. Porque a empresa tinha que ter duas condições importantes. Primeiro, perenidade. E segundo, Futuro. tinha que ter o quê? Tinha que ter sustentabilidade, tá certo? A Anderson Clayton era a empresa que pagava o melhor dividendo do mercado. Por quê? Porque ela mandava para fora. Aí a empresa, em segundo lugar, chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí eu fiz o trabalho sobre a CESP. Só que eu não tinha a convicção de que as ações pudessem representar essa sustentabilidade. Eu tinha esperança, tá entendendo? Então, o que eu fiz? Eu realizei o trabalho propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês da CESP. A CESP, estatutariamente, ela pagava dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, de 10% sobre 1. 10% sobre 1 é 10%. 10% sobre a metade é 20%. Então ela custava 45, 50 centavos. A Anderson Clayton também custava 45 centavos. E dava mais ou menos... E dava uma bonificação de 10% todo ano em novas ações. Então eu fiz o trabalho fazendo uma tabela, né, mostrando primeiro ano, segundo ano, até o 30º ano. O que aconteceu? E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No 8º ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, Já eles se eram sustentava. suficientes para suportar as compras de 1.000 ações por mês. O que era um negócio que eu não sabia. Fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E esperançoso de que as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de Ações Garante o Futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso? Uhum. E eu fiz o trabalho, aí o presidente da CESP mandou me chamar. O presidente da CESP, na era um cidadão chamado Lucas Nogueiras Garcês. Ele foi governador do estado. E o diretor financeiro era um cidadão chamado Moacir Teixeira. Aí eu fui, conversei com ele, ele me chamou lá no salão nobre lá da CESP. Chegou para mim e falou, seu Barsi, eu quero comprar o seu trabalho. Falou umas 10 vezes. E eu falei 10 vezes para ele, mas eu não fiz o trabalho para vender. Uhum. Fiz o trabalho porque eu sou do mercado e eu quero mostrar a minha contribuição para o mercado, se é que ela tem alguma validade. Não, ele elogiou o trabalho. Até que no fim eu cheguei para ele e falei assim, me diga uma coisa, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho. Eu peguei o trabalho e falei, não precisa me pagar nada. Ele ficou assim, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome, coisa que eu jamais faria. E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações Garante o Futuro. Então, agora eu tenho dito para ela o seguinte, esse título que eu coloquei era o título da esperança, tá certo? E hoje? O que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Eu acrescentaria um O. Então, Ações Garante um ótimo futuro. Com certeza, né? Deu Essa certo aqui é no legal. final. Deu certo. E Então, agora está aprovado, né? Depois de então tanto é tempo. uma coisa que, seguindo os padrões de comportamento que eu segui, a disciplina que eu sempre procurei desenvolver e a paciência, não é isso? Tudo isso acabou sendo muito importante, porque ações elas foram feitas para comprar, não para vender, entendeu? A primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado, ele fala, e a hora de vender? Eu falo, mas a ação não é para vender, é para comprar. Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso. Você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal. Você está vendendo a vaca leiteira.
Você está querendo simplesmente Exatamente. viver da picanha, Então, é e isso não aí. do leite. Não, Então é isso aí. Então, isso aí não é nenhuma. Eu não sou nenhum sábio. Ao contrário, eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no 8º ano eu já estava aposentado. Não com os valores de hoje, mas, claro, já acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar. Para manter o estilo de vida que você tinha na época. Já estava suficiente. Que é o mesmo de hoje. Eu acho até uma curiosidade isso, porque você hoje é um investidor pessoa física da Bolsa, tem um patrimônio bilionário, ganhou, como você disse lá em 2021, 1 milhão em dividendos por dia, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, vai ficar maior, até porque você pega esse dinheiro também, não é para simplesmente gastar, compra novas ações, vai montando a bola de neve, e até hoje tem um estilo de vida muito humilde. Você nunca aumentou demais o padrão de vida? Não, porque eu tenho um padrão ótimo para as minhas pretensões. Está entendendo? Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego, e são aqueles que controlam os egos, né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. Então, aquele que é escravo do ego, ele por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais, ele queima o dinheiro, eu não queimo. Está entendendo? Uma coisa que eu achei até curiosa, você vinha para o escritório de metrô antes da pandemia, eu vim muito tempo de metrô, porque era uma recomendação médica. Tá entendendo? Para caminhar, era isso? Para caminhar, para andar, né? E a única maneira que você tem de andar é ir até o metrô, vir, você se misturar com o povo, né? É que aí ela começou a me produzir de uma forma muito intensa, e eu comecei a ficar com um problema. No metrô, seu Márcio, quer isso?